excelentíssimo senhor juiz-presidente desse egrégio Tribunal do Júri, doutor Jean, é um prazer, é a primeira vez que nós estamos, mas até o momento, e eu acredito que vai até o final, conduzindo esse trabalho com imparcialidade, porque é triste quando a gente vê no Tribunal do Júri o juiz querer aparecer mais que os jurados, porque os jurados são as estrelas do júri, são jurados, e o senhor conduziu, e até mesmo porque as partes, o Ministério Público e a Defesa, eu entendo que se comportaram muito bem, que não precisou Vossa Excelência interferir em momento algum, mas é um prazer, e vou chegar no meu estado e dizer que tive tanto um comportamento do juiz, como deve ser, e do próprio Ministério Público, apesar de nós estamos de lados opostos. É um prazer. Doutor promotor de justiça, doutor Helder, que fez um belíssimo trabalho, mas é o trabalho dele, é como eu disse, nós estamos de lados opostos, e eu vou mostrar por quê. Não vou pedir clemência para o meu constituinte, mas vou mostrar que os fatos aconteceram, mas não devem ele ser punido. E eu vou dizer por quê. É porque o direito diz que não deve ser punido no caso concreto. Mas é um prazer, doutor Helder. Inclusive, ele acabou de dizer que nós somos conterrâneos, mas nós estamos de lados opostos. O serventuário da justiça, porque sem os senhores, nós não estaríamos hoje. Tá ok? Por isso que eu gosto de falar fora do microfone. Se eu botar ele aqui, só aqui. Não, se isso daqui é melhor. Oi, som. Tem que deixar ele bem. É porque, olha, eu falo tão alto que não precisa microfone. Dá de ouvir. Acho que dá de ouvir a filmagem. Pode falar. Eu posso falar aqui com ele aqui? Pode. Posso, que vai dar de... Tá gravando. Está gravando, pois é. Senhor serventuário da justiça, como falei, se não fosse Vossa Excelência, nós não estaríamos aqui, porque o juiz só faz um bom trabalho se tiver um bom funcionário para desenvolver seu trabalho. Familiares da vítima, se aqui estiver, familiares do acusado. Aqui o promotor disse: todo mundo tem que ter a defesa, inclusive uma boa defesa, porque se fizer a mal defesa, o cara está sem defesa. A autoridade de segurança, que aqui nesse momento não se encontra. Senhores jurados, eu sempre digo que esse nome, jurados, é um nome mal colocado na Constituição. Porque aqui nós temos 6 mulheres e um homem, e não são jurados. Jurado é a pessoa que jura. Teve um juramento aqui, mas quem jura não precisa cumprir aquele juramento. Agora, juiz sim. Portanto, esse nome eu critico, deve ser juiz dos casos dolosos contra a vida. E eu chamo Vossa Excelência de juiz. Juiz por quê? Quem é que vai julgar o seu João? É o Ministério Público? Não. É a defesa? Não. É o doutor Jean? Não. Quem vai julgar são Vossa Excelência. E ainda mais, Vossa Excelência, a decisão de Vossa Excelência é soberana. E não precisa nem fundamentar, só um sim ou não. E não tem no mundo que muda a decisão de Vossa Excelência. Eu posso mudar a decisão do juiz lá no tribunal, mas de vocês eu não mudo. Portanto, Vossa Excelência, é a hora que Vossa Excelência tem
que ter consciência no que vai julgar. Porque não pode remendar mais lá na frente, não. Do juiz eu posso, mas de Vossa Excelência não. É constitucional a decisão do jurado soberana. Se é soberana, vamos para ela. Eu primeiro quero agradecer a presença da Dona Maria dos Remédios Gomes Lima e Nara Pereira de Souza, se o nome estiver correto, me corrija. Deis Porto da Silva, Valderice Coelho Silva, Diego Ribeiro Azevedo. Diego, eu já sei que é isso. Kelícia Rocha Arraes, Elitânia de Lima. Pois bem, Vossa Excelência, o Tribunal do Júri é instituído pela Constituição Federal para que a sociedade julgue os crimes dolosos contra a vida. Somente os crimes dolosos contra a vida. Aí no caso concreto, estão fazendo um arranjo para dizer que vocês têm competência para julgar esse crime do senhor João. É um arranjo. E eu vou dizer, Vossa Excelência, que pela crimes dolosos contra a vida, só são 4: homicídio, infanticídio, induzimento ao suicídio e aborto. Só esses 4. E tem que ser doloso. Mas eu vou falar o que é dolo e falar o que é culpa, para Vossa Excelência entender. Tudo que o Ministério Público disse naquele dia aconteceu. Agora tem que saber se vocês têm essa competência para julgar este crime. Se é competência do Tribunal do Júri. Dolo. Que é dolo? Dolo é a vontade e consciência de praticar um ato. Consciência de praticar um ato. Ah, mas dolo eventual. Vou falar sobre dolo eventual também. Eu tenho que falar. Eu não estou discutindo o direito, que vocês não precisam entender o direito aqui. Mas para julgar esse caso, tem que entender o que é dolo e o que é culpa. O que é dolo, o que é culpa consciente. Para saber se enquadra no caso dele o dolo que o Ministério Público trouxe aqui para Vossa Excelência. Portanto, Vossa Excelência, o artigo 18 do Código Penal, ele diz o que é dolo e o que é culpa. E aí, eu trazendo isso aí para vocês, o artigo 18, tudo eu estou trazendo para vocês levar para o caso concreto. Se cabe neste caso. A defesa diz que não. O crime é doloso quando o agente quis o resultado e assumiu o risco de produzir. Crime culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência e imperícia. Dolo é se ele teve a vontade de matar o senhor Pedro naquele dia. Eu estou dizendo isso, é a lei que diz. Aí eu pergunto, vai caber neste caso concreto? Não. Ora, Vossa Excelência, no caso concreto, eu passei na avenida, outro dia eu fui em Balsas pegar lá um caso lá, passei aqui nessa avenida, mas ontem, eu passei nessa avenida da ponta até o final, para mim basear o que é essa avenida. Essa avenida, Vossa Excelência, que ela é uma BR também, sinal não tem nenhum.
Vossa Excelência, qualquer um de Vossa Excelência que hoje estão aqui e trafega por aquela BR, poderia estar no banco do réu como seu João. Como o Ministério Público quer. Porque o acidente pode acontecer com qualquer um. E no caso concreto, foi mostrado aqui no telão, não vou nem mostrar, você vê o lugar do acidente do seu Pedro. Nós não estamos discutindo aqui o primeiro acidente, não, que o primeiro acidente, se eu não me engano, foi pago as coisas lá tudo, e teve um negócio lá no Juizado Especial, inclusive, nessa prestação de socorro, ele respondeu no Juizado Especial, porque é um crime também, a prestação de socorro. Eu vou chegar lá. E ele já respondeu por isso. Falou, e não está nem na pronúncia esse crime de não prestar socorro. E ele já pagou, já foi respondeu esse crime por não prestar socorro à vítima. Ele já respondeu. E não é objeto da discussão hoje, porque não está na pronúncia. Eu vou dizer como é que funciona. Depois eu vou chegar. Pois bem, Vossa Excelência, o artigo 18 é bem claro. Doloso é aquele que você quis. Culposo é você utilizou por imprudência, negligência. E no caso concreto, Vossa Excelência, eu entendo que não teve o crime. Não teve o crime. O crime de homicídio culposo. E está caracterizado um crime que ele já respondeu por ele no Juizado Especial. A não prestação de socorro. Isso aí está caracterizado. Que ele já respondeu. Já respondeu lá atrás. Ó. Pois bem, não era nem para se falar aqui. Eu não quis interferir. O colega do Ministério Público é colega, porque eu digo que a gente, todos nós aqui trabalhando no direito, somos operador de direito, a defesa também como Ministério Público. Eu não quis interferir, porque não era objeto de discussão neste processo, a falta de prestação de socorro. Por que não? Porque ele já foi julgado neste processo. Pois bem, Vossa Excelência, o que acontece? Tudo que o Ministério Público falou, aconteceu. O cerne da questão é se ele teve a intenção de matar. Se é doloso ou culposo. Ou se não é um ou nem outro. Porque pelo que está ali, pela falta de sinalização na pista, a vítima, infelizmente, ela entrou numa pista de rolamento, em uma BR, sem ter o cuidado de olhar se tinha carro e foi atropelado. Isso é a verdade. É tanto que ele, pelas fotos que está ali, ele está na pista de rolamento e a vítima entra. Aí vamos para os fatos em si. Vossa Excelência, eu fui professor de 2 disciplinas exatas, mas vou trazer uma disciplina que eu estudei, chama física. Qualquer frenagem, eu quero que venha aqui e prove o contrário. Qualquer frenagem num veículo, ele não para em seguida, não. Ora, ele vai aqui na pista, a 2 metros ele vê a vítima entrando, ele freia, vai bater e vai continuar deslizando. Isso é a física que diz isso. Eu fui professor de física pelo resto da vida, e se disser que isso não acontece, se eu frear um carro e ele frear em cima, isso não está contrariando a física. A frenagem, ela bate, se bater em qualquer objeto, ela vai diminuir o impacto, vai diminuir
o percurso que ele vai correr para parar. E Vossa Excelência, foi o que aconteceu. Não foi, ele bateu e ele quebrou o para-brisa, com a batida quebrou o para-brisa do meu carro, eu vou passar por cima dele. Não foi isso que aconteceu, Vossa Excelência. É a física que diz que ninguém para um veículo. Quando você freia, ele vai parar na hora que você freia. Ele, mesmo bater no objeto, a não ser que esse objeto seja fixo, como o caso de um poste, ele para. Mas se não for móvel, ele vai arrastar por uns metros. Isso é a física. Quem estudou física sabe isso. Aí vem aqui o Ministério Público dizer, não, é porque na hora que ele bateu, até a hora que ele bateu o acidente, mas a hora que ele continuou arrastando, já passa a ser porque quis arrastar. Não é não, é a física. Ninguém para um veículo. Ele pode ser bom de freio como tiver. Se você bate quem for motorista sabe disso. Se você vê você vai frear, e se você começou a frear 2 metros, vai bater e ainda vai continuar andando. Isso é a física. E eu digo isso com propriedade, Vossa Excelência, que eu dei aula de física, justamente esse tipo de coisa, quilometragem, não sei, vários anos. E você vê naquele programa lá, que tem no domingo na Globo, sobre veículo, que você vê que arrasta, bate no cone, o cara fazendo e continua, não para. Ele não tinha esse poder. Ele não tinha esse poder de ter freado naquele momento e não ter continuado. E bateu no carro e continuou, e poderá ter passado por cima mesmo, poderá ter passado. Isso acontece em acidente. Vossa Excelência, eu vou no dia 7 de novembro, dia do meu aniversário, eu fiz um júri em Corrente, Piauí. Aí vim para Bom Jesus, que é a cidade da minha mãe. Aí a mulher endoidou para vir embora no dia 8, eu querendo vir só no outro dia de manhã. Pois vamos. Ela vinha dirigindo. Vossa Excelência, lá na frente, passou um menino, de frente a uma carreta, para esse lado. E ela disse, rapaz, aquele menino é doido, passou de frente à carreta. O irmão dele continuou aqui no meu fio, E nós ia passando. Quando a gente ia passando, ele entrou. De uma vez. Não bateu nem na frente, não. Bateu na porta aqui do lado dela. Ele morreu na hora. Ela nem viu. Porque ele veio aqui, Ele vinha aqui normal. Ainda bem, Vossa Excelência, que ela não foi para o júri. Porque o próprio irmão disse, não, ele vinha do outro lado. E o carro ia passando, ele entrou. O próprio irmão disse isso. Mas não tivesse irmão para dizer isso, ela tinha ido para o júri. Portanto, Vossa Excelência, qualquer um de Vossa Excelência que dirige carro, se for no pensamento do Ministério Público, um dia poderá estar aqui. Acidente de carro acontece todo dia. Olha, eu vou contar uma história que aconteceu comigo, com outra mulher, outra esposa, que a outra já me largou, e eu já estou com outra. Me largou mesmo, depois de 10 anos, mas só foi eu formar ela em direito, achou que estava, aí me largou. Aí eu estou com outra, ela vinha antes de ontem, ela vinha dirigindo o carro, um rapaz vinha aqui, e ele entrou de uma vez. Ela dirige melhor do que eu. Sabe o que foi que ela fez? Se ela dela botar no freio, foi acelerar para cima do carro do rapaz. E dirige todo dia, dentro da cidade, todo dia melhor do que eu. Mas ela se assustou
Porque o cara ia aqui, ela tá vendo o carro, mas ele entra no véio, ela se assustou. Se ela de botar o pé no freio, ela botou foi no acelerador e foi pra cima do cara, bateu no carro. Se ela der frear de novo, acelerou de novo. Aí como o rapaz entrou sem dar seta, mas ela foi quem bateu. Se ela não tivesse acelerado, ela não tinha batido. Mas ela se assustou e acelerou. Aí me custou aí R$2.000. Porque eu disse, não, eu vou pagar a despesa do carro do rapaz, porque você acelerou. Acontece com qualquer um, acidente acontece. Se for nesse pensamento, um dia, qualquer um de Vossa Excelência pode estar aqui hoje. E não é assim. Ninguém sai de casa pensando em acidentar ninguém. Ora, como é que eu vou sair de casa para acidentar uma pessoa, se mesmo se eu fosse acidentar essa pessoa, tem prejuízo para mim, financeiro, no caso jurídico? Quem é que vai sair nesse pensamento? Vossa Excelência não tem sinalização, não tem a proteção para o pedestre, e é uma BR. Vou dizer que a vítima queria ser atropelada? Também não. Portanto, o seu João tem que ser absolvido. Ensaiaram, Vossa Excelência. Ensaiaram. Porque esse dolo eventual, eu vou contar, eu fui o primeiro advogado a defender um dolo eventual, o segundo no país, o primeiro foi em Santa Catarina, e eu fui o primeiro dolo eventual. Esse negócio de dolo eventual em acidente de trânsito, foi o primeiro. Mas Vossa Excelência começou a ser banalizado pelo Ministério Público. Começou a ser banalizado pelo Ministério Público. Qualquer coisa, acidente, dolo eventual, dolo eventual, dolo eventual. Como neste caso concreto. Quando perceberam que isso estava banalizado, o que foi que aconteceu? O doutor sabe disso. O legislador disse, não vamos parar com isso. Virou uma coisa que não pode ser. Está uma coisa banalizada. Foi que o legislador fez? Tudo bem. Acidente de trânsito, mesmo, e no caso do dolo eventual, que eu achei estranho esse caso aqui concreto, era só embriaguez no volante, dolo eventual, e ficou, o legislador disse, que história é essa? Tudo é dolo eventual agora para o Ministério Público. O doutor sabe disso. Em 2014, editou uma lei justamente para não ser banalizado o acidente de trânsito. A lei é 12.971 de 2014, que mudou o Código de Trânsito no caso de crime no trânsito. Inclusive embriaguez ao volante foi mudado. Para quê? Para evitar trazer as pessoas no tribunal do júri. Foi só para isso. E o doutor sabe disso. A lei, aí passou assim, o artigo 302 do Código de Trânsito diz, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, penas, detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou a proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Aí vai. Aqui, até agora, não disse nada, doutor. Mas a lei mudou. Para evitar, no homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 a metade. Se o agente deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal,
a vítima do sinistro. Veja bem, alterou, Vossa Excelência, para não trazer as pessoas ao tribunal do júri, como está trazendo esse senhor. A lei foi alterada para isso, e o doutor sabe disso. Aí vai mais. Se o agente conduz o veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determina a dependência. Essa lei veio para quê? Para evitar isso. Ela aumentou a pena, para não trazer a pessoa ao tribunal do júri. Vossa Excelência, eu vou trazer. Eu não sei se foi o doutor que fez essa denúncia, mas era mais absurdo ainda. Meteu uma qualificadora sem dar direito de defesa à vida. Ainda bem que o juiz não aceitou. Sem dar direito de defesa. Quer dizer que um acidente de trânsito, o cara tem que dar direito de defesa à vida se você não está nem imaginando como vai acontecer. Mas isso já passou, né? Vossa Excelência, quando tem qualquer crime, não importa, tem um boletim de ocorrência que chega na delegacia. O delegado instaura um inquérito. Ele é que apura tudo. E esse delegado, no final, ele faz seu relatório conclusivo, indiciando ou não aquela pessoa. Depois que o Ministério Público recebe esse inquérito, ele denuncia a pessoa baseado no inquérito. E esse inquérito foi lido aqui, mostrado aqui para Vossa Excelência, uma parte dele que foi o laudo pericial. Tem validade ou não tem? Tem. Pois eu vou dizer o que foi que o delegado da época disse. Contou a história que estava toda aqui. E ele disse, Vossa Excelência, o delegado, que depois eu vou mostrar a denúncia, que a denúncia é baseada neste inquérito. Ele diz o seguinte: tudo exposto, conclui que João Batista Ferreira inicialmente se omitiu de prestar socorro, é verdade? Inicialmente. A vítima do aborramento. E logo adiante, com o intuito de evadir do local do acidente, causou outro acidente. Esse é o delegado falando. Ele deu o acidente e aí causou outro acidente. De acordo com as testemunhas, foi jogado por cima do veículo, quebrando o para-brisa do carro. E após cair no solo, foi arrastado por aproximadamente 15 metros. O condutor novamente se omitiu a prestar socorro à vítima. Verdade? Mas ele já pagou por isso. E se evadiu do local. Veja, a cereja do bolo, o que é que está dizendo. Eu vou passar aqui um pouco para mostrar o que foi indiciado. Indiciado, ele diz: olha, tu cometeu esses crimes. Neste termo, indicio João Batista Ferreira Leite pelas condutas previstas no artigo 302, homicídio culposo, artigo 303, 304, 305 do Código de Trânsito. Aqui ele está respondendo o Código Penal Brasileiro. Código de Trânsito. Código de Trânsito. Código de Trânsito. Isso é o delegado dizendo Código de Trânsito. Código de Trânsito. Vê aí o delegado. Mas não, o Ministério Público disse: não, senhor, ele vai responder por crime de homicídio qualificado. Homicídio qualificado do Código Penal.
E o doutor sabe disso, que aqui é uma lei especial. A lei especial prevalece sobre a geral. E quem está dizendo aqui, Vossa Excelência, é o delegado de polícia, que ele tinha que responder, é por esses crimes do Código de Trânsito. E não o tribunal do júri, como que ele matou uma pessoa, como eu fiz um júri ontem, que o rapaz tinha matado a moça com 17 facadas. A mesma coisa ele está respondendo hoje. A mesma coisa. Tem diferença nenhuma. A mesma coisinha. E Vossa Excelência, no trânsito, quando a vítima também dá causa o acidente, a pessoa tem que ser absolvida. Portanto, Vossa Excelência, eu estou pedindo a absolvição do seu João, sim. Porque a vítima entrou inocentemente, até pela idade, entrou na pista de rolamento. Perigosa essa pista. Por isso que eu fiz. Foi o primeiro acidente que teve lá, vários. Entrou e por infelicidade aconteceu o acidente. Foi um acidente, sim. Aqui está como que ele, depois que o seu Pedro caiu, ele disse: não, eu vou passar por cima para matar. Não foi isso, Vossa Excelência? É o que eu vejo, que Vossa Excelência tem que analisar isso. Ele teve a intenção de matar? Não. Não teve a intenção de matar. Portanto, Vossa Excelência, a defesa, em primeiro momento, pede a absolvição por conta disso. Que o senhor Pedro entrou na pista de rolamento, podia ser qualquer um, até Vossa Excelência que estivesse passando, podia acontecer. Essa história, eu digo com propriedade, que eu fui professor de física. Se você entra qualquer coisa, se fosse assim, Vossa Excelência, se fosse assim, você está numa pista de rolamento e lá você vê uma vaca preta, principalmente vê uma vaca preta, e você freia e você vai bater seu carro e ainda arrasta o animal lá. Fosse assim, você queria também. Pelo raciocínio aqui. Quem é que quer bater um carro numa pessoa que quer, a não ser que ele se provasse que ele era inimigo dele e ele disse: não, eu estou fazendo isso é para matar ele. Ele está respondendo dessa maneira. O que se discute aqui não é que seu Pedro não morreu naquele dia. Não é que seu Pedro era uma pessoa idosa. Não é que seu Pedro era uma pessoa boa. O que se discute aqui, se ele teve essa intenção de matar. O que se discute é isso. Se seu João teve intenção de matar. E não teve, Vossa Excelência. Quem está dizendo isso aqui é a pessoa que investigou, o delegado. Porque nós temos, doutor, tem o homicídio no trânsito? Tem, só que ele é culposo, não doloso. Tem o homicídio de trânsito, é doloso. E essa lei foi feita justamente para acabar com isso. Porque todo acidente de trânsito estava botando para a pessoa enfrentar um julgamento. Porque teve uma morte. Todas. E eu não quero que vocês estejam nenhum de vocês, eu acho que todo mundo dirige aqui, esteja na pele dele, não. Porque pode acontecer. Se for como o Ministério Público quer, qualquer um de Vossa Excelência pode acontecer. Eu vou numa pista de rolamento, uma pessoa entra do nada, eu bato e a pessoa morre, mesmo que eu passe por cima dela, porque não tem como eu evitar aquilo, vim para o Tribunal do Júri. Qualquer um de vocês pode vir, se for do pensamento do Ministério Público. Portanto, Vossa Excelência, eu tenho umas coisinhas aqui para mostrar para vocês. É como eu disse, não precisa ser formado em direito, não precisa, mas aqui pelo que eu estou vendo, todas pessoas que entendem, porque
Não quer dizer que você é advogado, que talvez até tenha aí, estudando direito, nos 7 aí. Não precisa entender direito, mas eu só quero dizer, o que é doloso é vontade, consciente de praticar um crime. Culposo é que você fez por imperícia, negligência, essas coisas. São coisas diferentes. Aí você analisa, esse seu João, esse rapaz que está aqui, ele agiu naquele dia para matar a pessoa porque quis. É só isso, é simples. É simples. Ah, não, porque não parou. Para, doutor. Vai numa pista de rolamento e entra qualquer, não vou dizer qual, um animal. E o senhor tá com o freio dela para ver se o senhor não bate. E ainda arrasta. Isso é a física. Quem diz é a física. Eu digo, qualquer um faz. Vê se para de uma vez. É a física. Vai bater e vai arrastar. E vai passar por cima também. Não tem como parar. E Vossa Excelência, não é caso aqui de se estar discutindo a não prestação de socorro. Não é caso, porque já foi julgado, ele já respondeu. Inclusive, botaram isso aqui no processo. E o juiz não recebeu a denúncia desses termos. O doutor sabe disso. E mandou para o juizado especial, que respondeu lá sobre a não prestação de socorro. Doutor, é verdade isso? É. O juiz não recebeu. Não recebeu em relação à não prestação de socorro. Porque disse que é crime de menor potencial ofensivo. E tem que ser julgado no juizado menor. E já foi julgado. Portanto, Vossa Excelência, aqui o que se discute é se ele teve essa intenção de matar. Esse negócio de dolo eventual, olha, o dolo eventual, eu vou falar sobre o dolo eventual para vocês verem se cabe nesse caso. Vamos lá, eu disse para vocês que ele deve ser absolvido porque ele não teve nem culpa nesse caso, por conta que a vítima entrou e ele já estava em cima, 2 metros. Mas caso Vossa Excelência não entender dessa maneira, seja classificado por homicídio culposo, ou seja, que não teve a intenção de matar. O artigo 302, que tipifica o crime culposo na direção de veículo automotor, foi acrescentado uma pena mais alta para o delito cometido sob a influência de álcool ou de qualquer substância que causa a dependência, mais menor do que o homicídio doloso. Como eu te disse, qualquer crime, qualquer morte no trânsito, se o cara tivesse alcoolizado, ele já era tribunal do júri. Observaram que era banalizando e fizeram essa lei. É uma lei mais dura? É. Mas mesmo estando alcoolizado, tem que ser o artigo 302. Mesmo estando, que não é o caso. O Ministério Público ensaiou isso, mas não tinha as provas. Ensaiou isso. Foi atrás num bar, num negócio de uma cerveja que foi tomada, segundo ele, disse que o Ministério Público, 12 horas, e foi atrás do dono do bar, da dona do bar, mas não tinha a prova. Infelizmente, não trouxe sobre isso. O que é que diz aqui? Eu estou falando o cara alcoolizado, que não é o caso. Alcoolizado tem que respeitar o artigo 302, que é uma lei especial. Ingestão de álcool pelo motorista por si só não caracteriza o dolo.
Por outro lado, em 2018, a sexta turma concluiu que a embriaguez do motorista, por si só, não é suficiente para a determinação de dolo eventual em acidente de trânsito com resultado morte. A lei foi feita em 2014, botando lá, aí eles continuaram fazendo. O Supremo decidiu que, por si só, mesmo embriagado, que não é o caso aqui dos autos. Eu nunca nem tinha visto. É a primeira vez que eu vejo que, porque geralmente ele fazia embriaguez ao volante. Embriaguez ao volante, tá, é dolo eventual. Embriaguez ao volante, dolo eventual. E aí eles fizeram a lei para barrar isso. No caso não tem nem nada com embriaguez aqui. O ministro ainda lembrou a dificuldade de se identificar o elemento psíquico que configura o dolo eventual do agente. Ou seja, a conclusão judicial sobre a previsão e o consentimento do réu em relação ao resultado morte na direção do veículo. Olha, Vossa Excelência, o dolo eventual é subjetivo. Não pode o Ministério Público, só porque acha que tem dolo eventual, colocar lá. Tem que saber a vontade do agente, o acusado. O relator ainda destacou o tribunal de origem, a embriaguez isoladamente, já justificaria a existência de dolo eventual. Todavia, segundo o ministro, essa posição equivaleria a admitir que qualquer indivíduo, que era o que estava acontecendo, que venha conduzir o veículo em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, responderia por homicídio doloso. Era o que estava acontecendo. Disse, basta isso. Basta com isso. Só que o caso dele é 2013, que era o tempo que estava moda. A lei entrou em 2014, mas vocês estão julgando ele hoje e tem que basear na lei. Vossa Excelência, vou mostrar a diferença de dolo eventual por culpa consciente. Completamente diferente. E eu vou trazer para Vossa Excelência, só para entender. Eu não estou aqui dando aula de direito para ninguém não, mas para vocês entenderem, se ele praticou dessa maneira como o Ministério Público tem, eu tenho que dizer o que é dolo eventual e o que é culpa consciente. Porque senão vocês não vão pensar que o Ministério Público está com razão. E eu estou mostrando que ele não tem razão nesse caso. Eu estou discutindo os fatos que aconteceu. Os fatos aconteceram daquela maneira. Aí chega a questão, é como ele está sendo julgado por Vossa Excelência. Crime doloso. Que não é competência de Vossa Excelência quando não é doloso. Eu quero saber se ele tinha vontade de matar o senhor. Vocês têm que analisar isso. Porque ele está sendo julgado por isso. Dolo é vontade consciente de cometer um crime. Dolo eventual é caracterizado quando o nacional é capaz de prever o resultado e que seu comportamento pode ocasionar e quando esse se mostra indiferente ao resultado. Será que ele se mostrou indiferente à morte do rapaz? É tanto que mandou o primo ir lá. Eu sou primo de uma pessoa que acabou de ter um acidente. Rapaz, vai lá. Eu vou chegar lá e dizer, eu sou primo de fulano, só se eu fosse doido. Eu sou primo do que fez o acidente. O que o Ministério Público disse, ele não disse lá que era precisava ele prestar o socorro. Não importa dizer de quem. E eu lhe digo o seguinte, Vossa Excelência. Se acontecer um acidente comigo, eu não paro também não. Não estou fazendo apologia ao crime, porque a não prestação de socorro é um crime de menor potencial ofensivo. Eu prefiro responder esse crime, porque nos anos 86, por aí assim,
um rapaz vinha de Brasília num Fusca, ia passando na BR, a mulher entra de uma vez, bate. Foi o que ele fez. Na hora que pegou a mulher com o braço, o marido dela saiu lá e atirou nele. Ele entrou no carro, tiro na barriga, foi dirigindo até na cidade, escapou. Ele nem perguntou como foi que aconteceu o acidente. Eu também, seu João, eu não ficaria não. Eu não ficaria. Porque eu já vi caso. Eu tô pronto. Eu tô defendendo uma família todinha. Um acidente como esse seu, teve um acidente. O senhor morreu. Era senhor mais ou menos da cidade. E eu estou defendendo 5 filhos. O que foi que eles fizeram? Contratou um pistoleiro e matou o cara. O cara era até casado com uma secretária uma secretária lá de São Raimundo Nonato. Se botar no grupo vai achar. E eu não estou mentindo não. Foi lá e matou o cara. Mandou matar o cara. E eu estou defendendo essas pessoas. É só botar. Se entrar no sistema da justiça do Piauí e botar o número do processo, vai ver lá, eu defendendo eles. Contrataram um pistoleiro e mandaram matar. Aí, vai. Se eles contrataram um pistoleiro para matar depois de dias e dias, mais de 2 meses, lá na hora, o que é que eles podiam fazer? Porra, eu não fico não. Eu estou dizendo, é eu que estou defendendo. Se botar bem aí, no Google, em São Raimundo Nonato, família contrata pistoleiro para matar por causa do acidente, vocês vão ver. E eu não estou mentindo não, eu defendo eles lá. Aí vai esperar. Portanto, Vossa Excelência, no dolo eventual, o agente prevê o resultado comprovável, ou ao menos como possível. Mas apesar de prever, se ele prevesse o resultado, vamos dizer que ele tivesse embriagado, em alta velocidade, né? Ele tem que aceitar o risco. Assumir o risco é alguma coisa mais de ter a consciência de ocorrer o resultado. Portanto, Vossa Excelência, há uma grande diferença entre dolo eventual e consciência. Dolo eventual e consciência culposa. Aqui tem várias jurisprudências. Eu vou mostrar uma jurisprudência aqui para vocês, para não... Olha o que é que diz. Olha o que é que diz a jurisprudência. Age com culpa o agente que em velocidade exagerada e embriagado, 3 dias após iniciar o cumprimento da pena de suspensão da habilitação para dirigir aplicada por condenações decorrentes de embriaguez ao volante, atropela pedestre que caminha na lateral da via pública. Olha, velho, aqui tem um caso aqui que ele está dizendo. Este cara teve a carteira suspensa, não satisfeito, teve a carteira suspensa por embriaguez, não satisfeito, foi o que ele fez. Saiu dirigindo com a carteira suspensa, embriagado, mesmo assim o tribunal reconheceu que não é dolo eventual. Evadindo do local, sem lhe prestar socorro, embora a circunstância assim o permitisse. O crime do artigo 306, embriaguez ao volante, do Código de Trânsito, é absolvido pelo previsto no artigo 302, 306, homicídio culposo e lesão corporal. Dessa forma, ainda que haja uma tendência a responsabilizar o agente a título de dolo eventual, vê-se que o mais coerente é a aplicação da culpa consciente. Está aqui. Olha o caso aqui. O cara já tinha sido condenado por dirigir embriagado. Quando começou a cumprir a pena, ele simplesmente estava a carteira suspensa. Foi dirigir embriagado e
pegou a pessoa no acostamento. Mesmo assim, a decisão diz que ele não é para responder por dolo eventual. Não é para ir para o tribunal de júri. E sim o artigo 302 do Código de Trânsito. Está aqui. Um caso desse. Você viu o caso como ele já tinha sido condenado, não respeita a condenação e vai para o volante, embriagado em alta velocidade, e atropela e mata uma pessoa no acostamento. Completamente diferente aqui. Foi na pista de rolamento. Portanto, Vossa Excelência, eu estou trazendo um caso concreto que aconteceu e mesmo assim o tribunal disse que não existe, neste caso concreto, o dolo eventual. Olha a diferença. O cara foi condenado por conta de embriaguez ao volante. Suspender a carteira dele. Ele pega um carro embriagado, alta velocidade, atropela uma pessoa no acostamento, mas mesmo assim o tribunal disse não, ele tem que responder pelo Código de Trânsito brasileiro. Portanto, Vossa Excelência, eu não sei quanto tempo me falta. Falta quanto, doutor? Está com 52. Vossa Excelência, eu quero saber se os autos, a testemunha não falou que ele freou o veículo, mas mesmo assim bateu, porque a lei da física diz isso. Só quero aqui rebater, eu já até desenvolvi minhas teses, eu só quero rebater o Ministério Público em algumas falas dele aqui. Vamos dizer que é 50... Rapaz, veículo, você estando dirigindo ele, acha que tudo beleza. Agora aparece uma coisa na frente. Ele pode ir com 30 km. Pode acontecer um acidente grave. Aqui não discute, aqui não está discutindo velocidade, porque mesmo que fosse discutir, mas eu vejo que o Ministério... Porque tem membro do Ministério Público que ia trazer isso aqui. Mas eu ia dizer, cadê a prova de velocidade? Não tem. Porque um carro passar ali, eu descrever a velocidade dele, isso é impossível, né? Mas não trouxe. A embriaguez também não trouxe, né? O doutor até quis ensaiar aí, mas sabe que eu ia trazer porque não tem prova. Ninguém pode... Porque o ônus da prova é da acusação. A acusação que tem que trazer as provas. Não tem as provas nos autos, ainda bem que o doutor não veio. Deu uma ensaiadazinha ali para jogar para o jurado, isso eu entendo, mas ele não tem prova. A prova tem que ser produzida pelo Ministério Público. Não é pela defesa, não. O ônus da prova é de quem acusa. Aí ele disse, quando bateu só tinha que parar. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Eu desaprendi tudo que eu aprendi na física hoje. Porque o carro indo numa velocidade e frear ele e ele parar instantaneamente, só foi hoje que eu vi. Não, isso não existe. Não existe. E eu quero que prova aí que isso acontece. Bate e arrasta. Bate e vai arrastar. Não posso dizer, nem que sim, nem que não, que a morte se deu depois de que passou por cima. Não posso dizer. Nem o Ministério Público também não pode dizer. Mas mesmo assim, se foi por isso, ele não tinha como controlar
Não tinha como ele controlar. Já falei que a pessoa que foi prestar socorro, que foi a testemunha aqui, não tinha necessidade de dizer que estava ali amando de seu João, papá. E eu também não faria isso. Ah, você é parente dele? Aí o Ministério Público uma hora disse, mas ele tinha o dever de cautela. Está indo para o homicídio culposo. O dever de cautela é homicídio culposo. Ele disse aqui, eu digo que ele disse porque eu lembro aqui, eu escrevo aqui. Tinha que ter o dever de cautela. O dever de cautela está dizendo homicídio culposo. Concordo com o Ministério Público no sentido, a velocidade não é relevante. Hoje a velocidade não é relevante, mas na denúncia era relevante sim. Era relevante sim. Apurou-se ainda, segundo o relatório, ainda que momentos no dia e hora, na avenida, próxima à Casa Bordado, o denunciado João Batista conduzia em alta velocidade o veículo tal. Só que aqui o Ministério Público não provou nunca provou isso. Mas aquele disse. Portanto, ela hoje não é relevante para o Ministério Público, porque o doutor, muito estudado e tudo, sabe, ele está aqui defendendo uma coisa indefensável, mas que é o dolo eventual. Mas ele sabe que isso não existe aqui. Aqui está aqui na denúncia. Quem fez a denúncia foi o Ministério Público, não sei quem foi, Rodrigo Ronaldo Martins, não é o senhor. Mas está dizendo. Hoje ele disse que não é relevante. Porque isso tudo que foi dito nessa denúncia caiu por terra durante a instrução. Aí o doutor quer trazer esse negócio que bateu e passou por cima. Ele só quer trazer isso. Eu bati, por conta que o carro não parou e passou por cima, eu tinha intenção de matar. Pois não é isso. Não é isso. Portanto, Vossa Excelência, comparar o caso de racha com esse caso aqui é muito diferente. Um racha é aqueles meninos que sabem o que estão fazendo, sabem que pode acontecer o acidente, estão sabendo, é muito diferente. Isso aqui foi gritante, essa comparação. Vossa Excelência, ninguém corre para cima do carro para ser acidentado. É claro que o seu Pedro não fez isso. Mas eu posso entrar numa pista e eu não quero ser acidentado, e eu, pedestre, fui imprudente de entrar. Muitas vezes a gente vê aquelas carreirinhas, vocês verem, olha para cá, vê o carro lá e dá aquela carreirinha, pensando que vai passar, e muitas vezes não dá. Aquela que está dando a carreirinha, ele quer ser atingido? Claro que não. Agora, se ele for atingido, vai botar o que atingiu ele aqui no banco dos réus, no tribunal do júri, respondendo por crime doloso? Não, Vossa Excelência, isso não é justo. Prestação de socorro. Qualquer um, a gente
não precisa prestar o socorro. A pessoa minha, eu mesmo. Mas se ele mandou outro, está prestando socorro. E outra coisa, a prestação do socorro não se está discutindo hoje aqui. O doutor sabe disso. Porque não foi recebida a denúncia nesses termos. Tinha até lá na denúncia, mas não foi recebido. Vocês não estão analisando prestação de socorro aqui não. Porque já foi julgado lá no juizado especial sobre isso. Isso é verdade, não foi prestado. E eu também não prestaria, e muitas pessoas não fazem isso. Ele respondeu. Trazer isso aqui, eu não interferi para não criar polêmica, porque o doutor sabe disso, ele olhou lá e tem um processo que ele respondeu. Ele chegou para mim: doutor, eu não sei nem porquê, eu fui lá para pagar não sei o que, tal. Eu digo: não, aí ele não. Eu fui explicar para ele e ele não entendeu, porque não vai entender o direito, porque não foi recebida a denúncia e foi enviado o juizado especial essa falta de prestação de socorro. Também o Ministério Público reconheceu que é comum um acidente, né, principalmente nessa via aí. Aí vão trazer todos para cá. Eu acredito, pelo que eu vi hoje do Ministério Público, o conhecimento jurídico que o Ministério Público tem, eu acredito que se fosse o doutor, ele não tinha oferecido essa denúncia nesses termos. Eu tenho certeza. Mas o Ministério Público, como é uno, ele tem que fazer o papel dele aqui. Mas eu tenho certeza que o senhor não tinha feito. Tenho certeza. Portanto, Vossa Excelência, como eu disse, vamos lá, ele disse: olha, a justiça pelo jurado. Vossa Excelência, justiça pelo conselho de sentença, justiça pelo juiz da causa, justiça pelo juiz togado, não é só condenar as pessoas, não. É absolver também a justiça. Não é só condenar. Absolver também é justiça. Não é porque ele tem essa idade, não é porque ele sofre do coração, não é por isso que eu estou dizendo. É porque não existiu o crime doloso. Não existiu. Você vê, é justo a pessoa que não praticou um crime doloso, com a intenção de matar, ir para a cadeia com 66 anos? Isso é justiça? É justiça, Vossa Excelência? Uma pena que vai de 6 a 20 anos, isso é justiça? E eu tenho, Vossa Excelência, eu tenho aqui compaixão da família da vítima também. Eu tenho. Mas isso acontece. Eu tenho um sobrinho que morreu de acidente com 24 anos. É doído. É doído para a família. Agora, levar um cidadão com 66 anos para a cadeia, como que é o Ministério Público nesse caso, aí, Vossa Excelência, quem vai decidir são Vossa Excelência. Agora eu digo o seguinte: qualquer um de nós pode estar naquele banco ali, se for do jeito que o Ministério Público pensa, porque qualquer um da gente pode estar numa pista daquela, uma pessoa entrar, uma pessoa desavisada, descuidada, entrar e você frear, bater na pessoa, passar por cima e vir para o banco dos réus. Pense bem nisso. Porque ele está sendo acusado ali, ele está naquele banco dos réus, porque, segundo o Ministério Público, ele praticou um homicídio doloso, que quis matar o seu Pedro naquele dia. E olha, Vossa Excelência, às 6 horas da tarde, quem dirige aqui sabe, 6 para 7 horas, quando está passando do dia para a noite,
é meio complicado. É meio complicado. Ontem mesmo eu vim aí e, infelizmente, uma moto não tinha luzinha atrás. Meu amigo, quando eu espantei, já estava em cima, é porque eu vinha na faixa dos 100 km na BR. E o carro muito bom. Mas já vim em cima, porque não tinha a luzinha. Já vim em cima. Pode acontecer com qualquer um. É justo ir para o banco dos réus? Pegar uma pena até 20 anos? Isso é justo? Nós estamos aqui para fazer justiça. Vossa Excelência está para fazer justiça. Mas pensa em Vossa Excelência. Pensa num parente seu que está dirigindo e pode acontecer isso. Pense nisso. Vossa Excelência aqui também diz: acelerou o carro. Não. O carro arrastou e ele parou lá na frente, olhou e continuou. Quem disse aqui foi o jurado aqui que disse, ou a testemunha que disse, que ele parou lá na frente, só não ficou para prestar socorro. Isso é verdade. Mas que ele acelerou, onde é que está tirando isso da cabeça? Portanto, Vossa Excelência, Vossa Excelência, eu acho que, sem mais delongas, eu digo para Vossa Excelência que eu vou voltar esse tribunal. Vou voltar. E não é outro dia não, é hoje. Por que, doutor? Porque até hoje, quando eu participo do julgamento do Tribunal do Júri, pode ser hoje, mas eu vou voltar. Até hoje, o promotor volta. E vocês vão ver que ele vai voltar. Portanto, Vossa Excelência, o juiz vai formar uns quesitos para Vossa Excelência. Vossa Excelência só tem que dizer sim ou não. Primeiro é dizer que o senhor Pedro morreu naquela... Sim. Quem causou a morte do senhor Pedro? Foi o motorista? Ou foi outra pessoa? Foi ele, porque ele ia dirigindo o carro. Aí tem um quesito obrigatório, que é Vossa Excelência que decide. Absolve o acusado? Eu digo que sim, porque ele não teve a intenção de atropelar aquele cidadão. Portanto, Vossa Excelência disse: absolve sim. Estão fazendo justiça sim. E por último, caso não queira absolvição, é a desclassificação de homicídio doloso, que teve a vontade de matar, para homicídio culposo do Código de Trânsito. Do artigo 302 do Código de Trânsito. Porque se for dessa maneira, meu amigo, haja júri. Inclusive um de Vossa Excelência um dia pode estar sentado aqui, se for dessa maneira. Porque nesse caso aqui, ele está sendo julgado nem por embriaguez, nem nada. É normal, a pessoa normal. Quando você pode dizer: não, mas eu não bebo. Não, mas ele não é por cachaça aqui. Não é por embriaguez. É só por isso, porque atropelou e passou. E com o atropelamento passou por cima. É só por isso que ele está aqui. E pode chegar em um de vocês. Ou um filho de vocês, ou irmão de vocês, ou um pai de vocês, e está naquela situação ali que ele está. Não queira. O cara que mata uma pessoa, como eu fiz no júri ontem, o cara matou a namorada, ele está matando porque quer. Agora, um acidente de trânsito, levar um cidadão desse para um banco do réu, como ele está passando aí, a situação não é boa, Vossa Excelência. Não é boa. Portanto, Vossa Excelência, quando chegar, caso não absolva, chegar se
houve o homicídio culposo, Vossa Excelência disse sim, porque não houve o homicídio doloso. Doloso é vontade. Aqui é vontade. Eu bebi com vontade. Tive a vontade de levar um copo na minha boca. Mas eu estou aqui, falando aqui, e bato aqui nessa garrafa. Eu não tive a vontade. Não tive a vontade. Poderá até que eu fui imprudente, porque sabia que estava na frente, eu mexi com a mão dessa maneira. Se eu mexi aqui, sem querer, eu posso até ser imprudente que mexi. Agora, se eu peguei e levei, porque eu quis, ele quis matar, não, Vossa Excelência. Não, Vossa Excelência. Se Vossa Excelência não condenar esse rapaz por homicídio doloso, Vossa Excelência está fazendo justiça. Porque pensa bem, amanhã pode ser um parente de vocês e até mesmo vocês. Pode ser amanhã, pode ser eu e ir para um banco dos réus por conta de um acidente. Por conta de um acidente. Acidente está sujeito a qualquer um de nós, o que dirige e o que anda a pés. E ninguém sai de casa nem querendo morrer de um acidente e nem matar de um acidente. Tem que ver isso, Vossa Excelência. E o que eu digo? Tudo que aconteceu, como o Ministério Público disse, aconteceu. Agora, o que se discute é se ele teve a intenção de matar. E não teve, Vossa Excelência. Pensa nos seus parentes, pensa nos seus filhos, pensa em você mesmo. Que acho que a maioria das pessoas hoje dirige e com a quantidade de carro. Pode acontecer? Pode. Eu vi um acidente, o pai estava para um povoado e o filho está para outro. Lá entraram numa curva, os dois, o pai não sabia que o filho estava, eu sei que barruaram e morreu todos os dois. Foi porque quis? Não. Saiu um para um lugar e outro para outro. Portanto, Vossa Excelência, não vamos analisar o acidente de trânsito como crime doloso. Não vamos analisar o tribunal do júri. O tribunal do júri, ele está para julgar os crimes dolosos contra a vida. Os crimes dolosos é aqueles com a vontade de cometer o crime. Infelizmente, de 2008 para cá, o Ministério Público banalizou os acidentes de trânsito. Por isso que o legislador fez